Queria compartilhar com os amados uma palavra da parte do nosso Deus. Quero convidá-los a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, o que nós podemos dizer diante de tudo isso que nós estamos vivendo? O que pensar diante disso tudo? Paulo, depois de descrever uma série de situações aqui, nesse capítulo 8, ele faz essa pergunta retórica aos cristãos de Roma. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Essa pergunta já está respondida. E Paulo encerra aqui esse capítulo dizendo exatamente isso. Versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero refletir sobre algumas verdades que o nosso irmão Paulo escreve aqui mesmo nesse capítulo 8 da carta aos Romanos. A primeira coisa está aí no verso 18. Paulo escreve assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Essa é a primeira coisa que nós podemos dizer à vista dessas coisas todas. Isso tudo vai passar. O mesmo Paulo escreveu coisa parecida à igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação. A nossa tribulação nesse mundo é passageira, é momentânea, vai passar. E o que nos espera é toda uma glória na eternidade ao lado do Senhor, é o que o Paulo diz aqui, não dá para comparar. Você pode dizer isso comigo? Isso também vai passar. Essa leve e momentânea tribulação. E depois usufruiremos de toda uma glória ao lado do Senhor. A segunda afirmação que Paulo diz aqui, que nós poderíamos também dizer à vista dessas coisas, está no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, Deus também há de reverter essa crise para o nosso bem. Eu não sei como, mas eu sei que a Bíblia é verdadeira. E todos nós que já tivemos experiência de passarmos por situações difíceis, muitos aqui passaram por enfermidades, muitos aqui passaram pelo vale da sombra da morte, desemprego, endividamento, falência, crise de toda espécie. Quando isso passa, nós acabamos ficando mais fortalecidos. Você lembra de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. No entanto, Deus permitiu ele passar uma série de tribulação. Ele passou pelas piores tribulações, eu acho, que um ser humano pode passar. Porque ele perdeu gente da família, ele perdeu bens materiais, ele perdeu saúde. E quando chega no final do livro, no capítulo 42, ele diz com a sua própria boca. Não foi para agradar ninguém, foi a conclusão que ele chegou. Ele diz: antes disso tudo que eu passei, eu conhecia Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem.
Jó agora, na dificuldade, teve uma experiência pessoal com Deus. E ele mesmo reconhece que foi bom ter passado por tudo aquilo. Isso é algo inexplicável. Talvez se nós perguntássemos para ele se ele queria repetir, ele não fosse querer. E todos nós que já passamos luta na vida, a gente olha para trás e vê que valeu a pena. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado todas as dificuldades que eu passei na vida, na infância, na juventude e até mesmo na fase adulta. As dificuldades nos fortalecem. Eu gosto muito desse versículo numa tradução da Bíblia que chama O Livro. Nessa tradução diz assim: sabemos que tudo que nos acontece contribui para o nosso bem, nós que amamos Deus e nos encontramos dentro dos seus planos. Primeiro, as dificuldades contribuem, elas cooperam. Ou seja, Deus precisa estar agindo por meio dela. Dificuldade sozinha é sofrer. Quando nós amamos a Deus e estamos vivendo no seu propósito, nos seus planos, conforme o seu decreto, você vai ver isso aí nas várias traduções da Bíblia, Ele fará com que as coisas contribuam para o nosso bem. Porque nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, as dificuldades que nos sobrevêm vão cooperar para o nosso bem, desde que amemos a Deus, e isso só eu e você podemos responder, é subjetivo, e desde que estejamos no centro da sua vontade, desde que estejamos cumprindo os seus propósitos na Terra. Aí nada vai nos tirar do trilho, ao contrário, vão nos impulsionar. Vocês conhecem aquela história do homem que naufragou, foi parar numa ilha sozinho, muito sacrifício, construiu uma cabana, e um belo dia ele saiu para pescar, quando voltou a cabana tinha incendiado, e ele tombou com aquilo, ele falou, não é possível, né? Muita desgraça para uma pessoa só. Eu naufraguei aqui, construí essa cabana com tanta dificuldade, suei tanto, e agora ainda pega fogo. Meu Deus, por que o Senhor me odeia tanto? E quando ele estava nesse momento de reclamação, alguém bateu no ombro dele, ele se volta, era um marinheiro. E o marinheiro disse para ele, rapaz, nós vimos os seus sinais de fumaça quando o navio estava passando aqui perto da ilha, nós viemos aqui te resgatar. Olha só, a casa queimada é uma dificuldade, mas Deus usou a dificuldade para o bem daquele homem. É uma parábola, mas ilustra muitas situações que nós enfrentamos. Às vezes nós perdemos o emprego, reclamamos e lá na frente a gente agradece, porque aquilo estava sendo um laço na vida da gente e a gente não estava percebendo. Às vezes um relacionamento acaba, um namoro, um noivado, uma amizade, e a gente chora e lá na frente a gente agradece a Deus, porque tanta coisa nova aconteceu em função daquilo. Então não podemos nos desesperar e começar a reclamar da sorte e pensar que Deus não está agindo no meio dessa crise. Ele também vai fazer com que isso tudo coopere para o nosso bem. Alguém já disse, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Aproveitar as dificuldades. Vamos dizer isso, vamos fixar isso em nossa mente. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Primeiro, isso vai passar e essa dificuldade não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Daqui a pouco é todo um peso da glória de Deus que vamos usufruir. E segundo, que diremos à vista dessas coisas? Deus também fará com que isso contribua para o nosso bem. É promessa dele e precisamos crer nisso. A terceira verdade que nós encontramos aqui mesmo nesse capítulo 8 de Romanos, no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus nos deu aquilo de mais precioso que ele tinha, Jesus. Lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus, enquanto Filho de Deus eterno, ele é o único gerado na eternidade, o unigênito. E ele se ofereceu
e Deus o aceitou como sacrifício. E ele veio ao mundo, virou gente, né? João vai dizer isso para nós no capítulo 1, o verbo virou gente, habitou entre nós. Ele viveu, sofreu e morreu pelos nossos pecados. Olha que grande amor. Nas suas cartas, João vai dizer, ninguém tem maior amor do que este, ao ponto de alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, se Deus deu Jesus, não nos dará também as outras coisas? Quem dá o mais, dá o menos. Esse não poupar aqui é não economizar mesmo, não fazer poupança. Ou seja, Deus investiu pesado, Ele investiu alto em nós, Ele pagou um alto preço para nos resgatar do nosso pecado. Então, Deus nos deu o máximo que Ele tinha para dar. Eu digo, o que mais Deus teria para fazer por nós? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Deus já nos deu o máximo. Ele já fez o máximo. Ele nos deu tudo. Ele deu-se a si mesmo, na pessoa do Filho. Será que Ele não nos dará também as outras coisas? Aquele que não poupou seu próprio Filho vai nos dar também as outras coisas, graciosamente. Quem dá o mais, dá o menos. Ele já deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele pode também dar as outras coisas. E Ele prometeu, Paulo mesmo escreveu aos cristãos filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, porque Ele é fiel. Então, mais uma afirmação que nós podemos fazer diante desse tempo de crise. Deus está no controle, Ele está cuidando, Deus é liberal, Ele não poupa nada. Ele vai cuidar disso também. Pense nisso. Deixe isso encontrar guarida no teu coração e declare isso. Deus é por nós, aquele que deu o seu próprio Filho. Quem poderá ser contra nós? E a quarta verdade que nós encontramos aqui nesse capítulo 8 é o que está escrito no versículo 37. Romanos 8,37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu e você somos mais que vencedores. Eu entendo que o texto está dizendo assim, nós somos para lá de vencedores. Porque o que é ser mais do que vencedor? Vencedor já venceu. Que bom ser vencedor. E em Cristo somos vencedores. Aqui, Deus vai além. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos os vencedores dos vencedores. O que nós vencemos em Cristo? Em Cristo, nós vencemos o pecado. Essa é a primeira grande conquista que nós temos em Cristo. Em Cristo nós podemos vencer as tentações que vêm da carne, ou seja, das nossas inclinações pecaminosas, tentações que vêm do mundo. O mundo tem um sistema que nos convida o tempo todo para pecar, e tentações que vêm do próprio diabo, que é chamado do tentador. A tentação são propostas para pecar, e em Cristo nós podemos vencer o pecado. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse várias vezes, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque Jesus viveu uma vida sem pecado. E a vida sem pecado de Jesus, que propiciou a Ele seu sacrifício perfeito, nos redimiu dos nossos pecados. É por isso que ele começa o capítulo 8 dizendo aqui, o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vencemos o pecado. Somos vencedores. Em Cristo, nós vencemos a morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Está escrito lá que Jesus, ele recebe o trono e ele derrotará todos os seus inimigos. E o último inimigo a ser vencido é a morte.
A gente fica apavorado quando alguém diz, ó, essa doença não tem cura. A expressão que se usa é eu fui desenganado pelo médico. E às vezes os médicos, não sei se crendo ou apenas como uma força de expressão, eles costumam dizer, nós fizemos tudo que nós podíamos, agora está nas mãos de Deus. Quando eles falam isso, as pessoas ficam desesperadas, mas não era para ficar confiantes? Se os médicos dizem, ó, agora está nas mãos de Deus, eles estão colocando nas mãos de quem pode muito mais do que eles, nós deveríamos ficar felizes, esperançosos, porque agora Deus vai agir, mas não, nós ficamos apavorados. É a ideia da morte. A ideia da morte nos apavora. O problema é que quando a ideia da morte nos apavora, é porque geralmente nós não temos a certeza de para onde vamos. Lá em 1 João capítulo 5, João escreve à igreja dizendo, olha, estou escrevendo isso para vocês saberem que vocês têm a vida eterna, vocês que creem no Filho de Deus. Nós precisamos ter a certeza da salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Então, se nós temos Cristo, se nós nos rendemos a Cristo, se nós nos arrependemos do nosso pecado e confiamos no sacrifício dele para a nossa redenção, nós temos a vida, nós temos a vida eterna. E a morte já está vencida. Por isso nós somos mais do que vencedores. Porque nesse mundo aqui, todos os nossos troféus um dia serão julgados na lata de lixo. A gente vence por um tempo, no ano seguinte já tem outro campeão, já tem outro vencedor. São vitórias fugazes, passageiras. Mas em Cristo somos mais do que vencedores, porque é uma vitória que rompe esta vida, vence inclusive a morte e passa toda uma eternidade ao lado de Deus. Então, o que diremos à vista dessas coisas? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não há nada nesse mundo que Cristo não tenha vencido. E ele disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus venceu. E ele nos diz o tempo todo que nele nós somos mais do que vencedores. Eu queria que você acreditasse na palavra do Senhor. E que você tivesse algo para dizer à vista dessas coisas todas que estamos passando. Para você mesmo, para a tua família, para os teus amigos, para os teus colegas de trabalho. Reafirme essas verdades bíblicas. Diga que isso também vai passar, é uma leve e momentânea tribulação que não se compara com tudo de bom que ainda vem por aí. Diga que isso também pode contribuir para o nosso bem se estivermos vivendo dentro dos propósitos de Deus e se nós o amamos de todo o nosso coração. Diga que aquele que já nos deu o seu próprio Filho vai cuidar disso também. E diga que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.